Após meses de espera, expectativa e mistério, finalmente a Nintendo lançou o Switch. O novo console chega às lojas com uma proposta diferente que tenta unir a qualidade gráfica de uma plataforma de mesa com a versatilidade de um portátil. O resultado é um aparelho que é muito diferente dos competidores. A empresa foi bem sucedida em diversos pontos da experiência, mas algumas limitações de hardware e software nos deixam incertos sobre o futuro da plataforma. Algo que chama atenção logo após tirar o Switch da caixa é o seu tamanho. O console é muito pequeno e inteiro ocupa menos espaço que o gamepad do Wii U. Usado como um portátil, ele é maior do que o Vita e o 3DS, mas ainda assim é menor do que a maioria dos tablets do mercado. As características modulares do Switch também se destacam. Os controles podem ser encaixados ou removidos facilmente do console, o que resulta em diversas maneiras de uso. Você pode encaixar as unidades em um suporte para ter uma experiência mais tradicional ou usá-las de forma solta, lembrando o esquema do Wii Remote e o Nunchuck do Wii. Para completar, você pode prender os controles nas laterais e usar o gadget como um portátil. A função dos controles separados também pode ser utilizada no modo portátil, sendo que a Nintendo adicionou um pequeno suporte na traseira para você deixar o Switch apoiado numa mesa. Também é possível usar cada um dos controles com uma unidade individual, uma experiência que por aqui dividiu opiniões. O principal problema desse modo é o Joy-Con direito, que acaba ficando com o direcional analógico no centro, o que pode atrapalhar um pouco. O que mais surpreende em todo o processo é o fato de que todas essas opções funcionam muito bem. A transição do modo portátil para a jogatina tradicional é praticamente instantânea, cumprindo com sucesso a promessa que a Nintendo fez a seus jogadores. Os novos Joy-Con são exemplos de tecnologia interessantes, mas que não conseguem acertar em tudo. É muito fácil encaixar e retirar os dispositivos do console e da unidade de suporte, mas você pode ter um pouco de dificuldade em fazer isso ao usar os extensores que aumentam os Joy-Cons. O tamanho deles foi o que mais dividiu opiniões entre o pessoal da nossa redação. Quem tem mãos grandes não conseguiu se adaptar muito bem ao tamanho pequeno dos botões e dos analógicos, mas isso não foi unânime e muitos jogadores conseguiram curtir tranquilo. O que atrapalha mesmo é que só dá para carregar os Joy-Cons quando eles estão presos no Switch e o console está na base. Caso você se esqueça de deixar as unidades carregando quando não estiver usando o videogame, é relativamente comum se ver sem carga no meio de uma sessão de jogatina, mesmo a Nintendo prometendo 20 horas de bateria em cada um deles. Como não dá para jogar e carregar ao mesmo tempo, é preciso ter disciplina para sempre deixá-los no Switch na dock. A melhor solução para isso é comprar um suporte carregador para os Joy-Cons, mas aí você vai ter que gastar um pouco mais. Conforme esperado, o hardware do Switch não foi criado para bater de frente com o PlayStation 4 e com o Xbox One. Mesmo sendo um pouco cedo para falar do potencial real do aparelho, já dá para afirmar que ele não vai ficar conhecido pelas experiências fotorrealistas ou repletas de partículas e filtros. E sim, a gente sabe de Xenoblade e outras promessas. Testando o Zelda Breath of the Wild, deu para sentir algumas quedas de desempenho usando o modo console. Já no modo portátil, a taxa de quadro se manteve bem estável. Isso é explicado tanto pelo fato de que estamos falando de uma adaptação do Wii U, quanto pelo aumento de resolução que acontece quando você encaixa o Switch no dock. O aparelho é muito silencioso e aquece pouco, mesmo depois de várias horas de uso. Infelizmente, o Switch não está isento de apresentar alguns problemas de hardware em seu lançamento. Não chegamos a ter os problemas de conexão dos Joy-Cons que alguns jogadores tiveram, mas infelizmente a nossa fonte do console simplesmente morreu do nada, após 2 dias de uso, muito provavelmente culpa de uma pequena porcentagem de dispositivos com algum defeito. Outro ponto que chama atenção é a velocidade do software do Switch. E que velocidade, viu? Os processos de entrar e sair de jogos, acessar os menus de configuração ou então tirar uma screenshot ocorrem de maneira muito mais rápida do que o visto no Wii U e até mesmo no PlayStation 4 e no Xbox One. Os menus minimalistas estão organizados na parte inferior da tela e são bastante diretos. Além de conferir novidades sobre o console, você pode acessar o eShop, conferir os seus álbuns de fotos e acionar o modo de descanso. O problema é que, em geral, as opções oferecidas pela fabricante ainda são bem restritas. Você pode ajustar detalhes como o brilho da tela, configurar opções de energia, gerenciar controles conectados e definir restrições de idade, mas não muito mais do que isso. A mesma simplicidade é encontrada na eShop, que ainda tem pouquíssimos jogos. Por lá, você pode conferir descrições e vídeos de lançamentos, pesquisar por nomes específicos ou adicionar códigos de produtos. Não há qualquer referência a um Virtual Console ou a promoções. Mas essas são coisas que a Nintendo deve adicionar no futuro. O que decepciona um pouco é a falta de funções multimídia.
Não ter aplicativos como Netflix ou YouTube são uma questão inexplicável para um console atual, especialmente quando a gente leva em conta que esse suporte já existia no Wii U e no 3DS. A Nintendo já se pronunciou sobre o assunto e, assim como nos seus aparelhos anteriores, disse que esses serviços vão chegar com o tempo. Caso a sua intenção seja usar o Switch como um portátil, é uma boa ideia planejar o seu uso e talvez ter o carregador do aparelho em mãos. Em nossos testes jogando Breath of the Wild com o brilho de tela ajustado na metade, o console aguentou 3 horas de jogatina antes de precisar de uma recarga. Esse tempo pode chegar até 6 horas em jogos menos exigentes, mas não espere encontrar aqui uma bateria tão duradoura quanto a do Nintendo 3DS ou do Vita. Em compensação, estamos falando de jogos mais ambiciosos rodando no portátil de console, e já os Joy-Cons são mais generosos e conseguem funcionar aproximadamente 20 horas a partir de uma carga completa. Conseguindo cumprir muitas das promessas feitas pela Nintendo, o Switch é um console que ainda não conseguiu provar ao máximo para que veio. Se por um lado os diferentes modos de uso funcionam bem, ainda permanecem diversas incertezas sobre a estratégia online da empresa e sobre o suporte de desenvolvedoras third parties. Com um volume de linha de lançamento no máximo mediano, a plataforma ainda parece crua em vários pontos de seu software. A falta de aplicativos multimídia, aliada a uma seleção de jogos limitada, gera o medo de ter em mãos um videogame que vai ficar meses sem ter nenhum lançamento de peso, acontecimento muitas vezes comuns em novos hardwares. Com o Switch, a Nintendo finalmente acertou a proposta que tinha com o Wii U, conciliando a jogatina de mesa com uma experiência portátil de forma excelente. Os custos para isso são um hardware limitado em relação aos concorrentes, o que pode resultar em mais uma plataforma que depende basicamente dos títulos da empresa para impulsionar as vendas e seguir convencendo as desenvolvedoras parceiras a dar seu apoio. O aparelho tem ótimo potencial, mas a gente precisa esperar por um posicionamento mais forte da Nintendo ao longo de 2017 para torná-lo um sucesso duradouro. No momento atual, vale a pena segurar um pouco a compra caso você não faça questão de jogar Zelda. A esperança é que com atualizações de software, novos recursos e jogos, o Switch se torne uma plataforma muito interessante em questão de poucos meses, cumprindo ainda mais a sua promessa de ser um híbrido com jogos robustos em todos os seus modos. E aí pessoal, tá pensando em pegar ou já pegou um Nintendo Switch? Conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Por enquanto, a gente tá adorando o novo The Legend of Zelda Breath of the Wild e estamos esperando cada vez mais por novos jogos pra essa belezinha de console. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e se você ainda não é inscrito no canal, agora é a melhor hora pra se inscrever, porque a gente sobe vídeos sensacionais sobre videogames todos os dias e a maneira mais rápida de você ficar sabendo sobre eles é através da sua inscrição. Muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo. Meu nome é Guilherme Sarda e até a próxima.